Por que o Datena não foi preso depois de ter agredido Pablo Marçal lá durante os debates da TV Cultura que foram realizados aí no domingo? Porque houve as agressões e ninguém prendeu o Datena porque não foi conduzido a uma delegacia de polícia como, em tese, deveria ter sido. Olha, interessante o que Pablo Marçal disse logo depois de ter saído do hospital. Assiste aí. Pediu deferimento da candidatura e outras medidas. O que mais que você fez? Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, tava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo rico, com esse consórcio comunista do Brasil, duvido se eu não ia sair algemado ali. Nenhum partido. Por que o Datena não saiu preso, então? Isso é muito interessante e realmente, nesse ponto, é um questionamento muito válido. Olha o que diz a legislação. Vamos abrir aqui o Código de Processo Penal? Vou abrir com você. Vamos lá no artigo 301. 301 do Código de Processo Penal. Diz, olha, qualquer do povo, Código de Processo Penal. Você pode acessar aí no seu computador, acesse aí no seu celular mesmo, site do Planalto, pesquisa lá o Código de Processo Penal. Diz assim, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ali estávamos diante de uma situação de flagrante delito. Artigo 129 do Código Penal estabelece o crime de ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. Qualquer situação outra, evidentemente, a pessoa que praticou essa agressão corporal, se houvesse o acionamento da unidade policial, seria preso e conduzido. Na verdade, a expressão preso pode até não ser muito técnica, mas a gente entende assim, seria preso e conduzido a uma delegacia de polícia, onde a autoridade policial, a receber a notícia daquela prática da infração penal, poderia determinar a lavratura do auto de prisão flagrante ou um termo de compromisso, se entendesse então que foi o artigo 129 do Código Penal, portanto, uma infração penal de menor potencial ofensivo, que submete o indivíduo autor dela em flagrante delito à assinatura de um termo de compromisso a comparecer na unidade do Poder Judiciário para lá haver a continuidade do procedimento. Veja só a agressão. A agressão é mostrada aí. Falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. Quer dizer, ainda que não se compreendesse nesse momento aqui que teria havido a agressão, mas houve a prática de vias de fato. Estava sendo televisionado, né? Eu acredito que haviam diversas pessoas ali que poderiam ter acionado a polícia. A vítima foi socorrida à unidade hospitalar, né? Logo em seguida a gente viu que o Pablo Marçal foi socorrido à unidade hospitalar, então foi levado, então só saiu do debate. É uma situação em que qualquer outra pessoa teria sido preso. Por que não foi preso? Não tem como responder, né? É difícil alguém responder isso. Talvez porque não houve o acionamento da autoridade policial, não houve o acionamento do órgão policial para que comparecesse até ali, e aí, com toda certeza, o Datena seria conduzido à unidade de polícia civil, porque qualquer pessoa teria sido conduzida. Qualquer pessoa que houvesse praticado uma agressão física dessa natureza seria conduzida à unidade de polícia. É importante que a gente entenda o seguinte, essa infração penal de lesão corporal, ela é uma infração penal que se procede somente mediante a representação do ofendido. Então, a pessoa que foi ofendida tem que representar para que haja, então, o implemento da iniciativa policial para que haja início a persecução penal. Isso está no artigo 88, vou abrir para você aqui, ó, artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata do Juizado Especial Civil e Criminal, que, na minha perspectiva, iria cuidar desse caso, já que foi uma infração penal de menor potencial ofensivo. Veja só o que diz o dispositivo. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Dessa forma, meus caros, o artigo 129 do Código Penal, que eu apresento para você como aquele que se amolda à conduta que foi praticada pelo Datena, ele exige que haja representação do Pablo Marçal. Ele fala, inclusive, no vídeo, né, mas isso já depois, então, de ter sido socorrido, já não estava mais em uma situação de flagrante delito, ele fala que sim, que iria ser submetido ao exame de corpo de delito, enfim, iria dar prosseguimento, inclusive registrou uma ocorrência contra o Datena, uma ocorrência policial contra o Datena. Agora, é curioso, de fato, que não houve aqui, a gente vê,
não houve a Nesse prisão momento, em a flagrante. transmissão do debate foi Veja. interrompida. As imagens a seguir são exclusivas da TV Cultura e mostram o que aconteceu na sequência. Olha aí. Depois de acertar o adversário, Datena ainda arremessa a cadeira. Ele também tenta pegar uma outra, mas é contido por Ricardo Nunes, do MDB, e pelos seguranças do evento. Os candidatos voltam para seus lugares. Qualquer um aqui, Paulo Marçal, com certeza, né, qualquer um aqui pela primeira vez, poderia leva ter uma costela. efetuado a prisão em flagrante, assim como está descrito aqui no artigo 301, qualquer do povo poderá. Essa situação de flagrante é muito clara aqui, ó, né? Considera-se em flagrante delito, considera-se, ó, 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo infração penal. Estava cometendo, tá? Então, nesse momento que as pessoas vêm interromper aqui já a ação delitiva, veja só, quando as pessoas vêm interromper, ele estava cometendo, né? Inclusive, ele tenta pegar novamente uma nova cadeira. Meus caras, aqui eu estou fazendo uma análise muito objetiva, tá? Não estou levando em consideração aqui, nesse caso, dessa agressão, da agressão física, o Pablo Marçal é vítima. Tá? Não adianta a gente querer pensar de forma diversa que havia uma legítima defesa da honra sendo defendida, ou uma honra sendo legitimamente defendida. Não é isso. Aqui, objetivamente, a vítima é Pablo Marçal, que estava sendo agredido. E olha, ele tenta novamente um segundo golpe e ele pega uma terceira cadeira. Então, ele estava, uma segunda cadeira, né? Ele estava praticando. Como ele estava praticando, a conduta dele está aqui, né? Está cometendo infração penal. Uma vez interrompida a conduta, então ele parou a conduta, voltou para o lugar dele, está aqui, né? Aqui, no X2, acaba de cometê-la. Então, o Código de Processo Penal é muito claro, né? Ele é muito claro ao afirmar. Considera-se em flagrante delito quem acaba de cometer. Acaba de cometer o quê? A infração penal. Quem acaba de... Qual infração penal? Ofender a integridade física, corporal ou a saúde de outro. Artigo 129 do Código Penal. Então, o Datena havia acabado de cometer. Por que o Datena não foi preso? Esse é o questionamento de fato, né? Mas, claro, provavelmente não houve acionamento. Aqui, o Pablo Marçal continuou, ao que indicava, ele continuaria aqui participando do debate, né? E aí que finalmente ele acabou sendo socorrido e tal, disse que sentiu dores e foi socorrido. É o caso em que seria, de fato, qualquer pessoa seria presa. Então, aqui, quando o Pablo Marçal fala por que não foi preso, tem razão no questionamento. Eu não estou entendendo nada. Não perguntaram, absolutamente. Esse futuro ex-prefeito, essa banana de pijama, cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, estava na cadeia. Se fosse... Não estaria na cadeia, né? Dificilmente alguém iria para a cadeia, porque a pessoa é levada a uma delegacia de polícia para ser lavrado um auto de prisão flagrante, que é substituído, nesse caso, se a pessoa assume o compromisso de ir lá para o juizado especial criminal, ela é substituída pelo termo de compromisso. Então, dificilmente, raramente alguém vai preso, exceto, e claro, se tratando das agressões que são cometidas pelo homem contra a mulher no âmbito da unidade doméstica familiar. Aí sim é outro caso, não se exige nem representação. A Lei Maria da Penha é outra situação, não exige representação. E aí o homem é preso independentemente de interesse ou não da mulher. Houve a agressão física, o homem vai ser preso. Agora, nesse caso aqui, não. E eu ali mesmo, nessa agressão, esse não seria consórcio preso. comunista do Brasil, duvido se eu não ia sair algemado dali. Nenhum partido. Eu estava lá trabalhando de atendente de call center e fiquei quase 8 anos numa companhia. Vocês vão insistir nessa tese, mas eu não vou afinar, não vou dar um passo para trás. Se eu fosse arregão igual você, Datena, eu tinha corrido dessa cadeirada, eu fiquei ali como um cordeiro, uma oferta para o povo. Eu não corro de jeito nenhum. Candidato, o senhor falou em pedir um deferimento da candidatura e outras medidas. O que mais que você fez? Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, estava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo... Não estava na cadeia, mas seria conduzido, veja só, na parte de ser conduzido à delegacia de polícia, isso é importante. As pessoas seriam conduzidas sim, porque é normal, faz parte do procedimento. Conduzida à presença da autoridade policial. Isso, inclusive, continua aqui, se a gente continuar aqui no Código de Processo Penal, o artigo 304, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor encolherado. Então, alguém capturaria o Datena e conduz até a delegacia de polícia civil, porque é uma infração penal de âmbito de competência da Justiça Comum Estadual. Então, a pessoa conduziria o Datena até a delegacia de polícia, e essa pessoa que conduziu, essa é aquela que deu voz de prisão.
Então, deu voz de prisão, conduz o Datena até a delegacia de polícia. A autoridade policial, ao receber o Datena como conduzido, ouve a pessoa que está apresentando. Por que você está apresentando? E o camarada diz, seu delegado, estou apresentando ele aqui porque ele acabou de agredir a vítima Pablo Marçal, que inclusive está sendo hospitalizado nesse momento. Nesse momento, o delegado colhe esse termo de assinatura, entrega o recibo, que é um recibo de entrega do preso. Aí, a autoridade policial, o delegado, passa a oitiva das testemunhas que eventualmente tenham acompanhado o conduzido, no caso da Datena, e realizaria o interrogatório dele, apresentando qual fosse a imputação. A diferença é o seguinte, a lei dos juizados especiais, está aqui, ela dá um tratamento diferenciado quando se trata de infrações penais de menor potencial ofensivo. Aqui no artigo 61, vamos ver aqui, ó. A competência do juiz, as infrações penais são essas aqui, que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei, as contravenções e os crimes, que a lei combina pena máxima não superior a 2 anos. Aquela lesão corporal, que eu apresentei para vocês do 129, é exatamente uma infração penal, é exatamente uma infração penal de menor potencial ofensivo. Por isso, em relação a esse caso, o 69 vai dizer o seguinte para a gente, olha, ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de comparecer ao juizado, não se imporá a prisão em flagrante. Então é isso que acontece. O Datena foi conduzido, o condutor apresentou ele ao delegado de polícia, o delegado de polícia fez a lavratura do termo e ofereceu o termo de compromisso ao Datena. O Datena, em tese, assinaria e aí, portanto, não seria imposta a prisão em flagrante, nem seria exigido fiança. Ele seria liberado mediante o compromisso de comparecer lá no Juizado Especial Criminal. Claro, para que isso acontecesse, seria necessário que o Datena e o Pablo Marçal oferecessem, o Datena estivesse presente e o Pablo Marçal oferecesse a representação para que houvesse a formalização do procedimento. Mas o questionamento, esse foi muito pontual. Esse foi muito pontual e muito correto. Porque o Datena não foi preso. Preso assim, porque não foi conduzido a uma delegacia de polícia. Bem, quero saber a sua opinião. Por que você acha que ele não foi preso? Você acha que teria sido o mais correto, conduzido à delegacia de polícia para apressar os esclarecimentos ali, na hora que aconteceu, na flagrância dos fatos, né? Porque seria uma hipótese de flagrante delito? Deixe sua opinião nos comentários aí. Se inscreva no canal, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!